Pera aí, deixa eu arrumar tudo direitinho aqui, botar as coisas no lugar aqui. Muito bem, muito bem. Eu sou o Maurício Cardoso, bem-vindo ao PMEcast Ponto de Virada. Hoje eu deixei tudo organizadinho aqui, tudo direitinho, porque a minha convidada hoje é a Andréia Nunes e ela vai falar sobre, enfim, sobre um monte de coisa aqui. Tudo bom, Andréia? Como é que você tá? Ô, Maurício, tudo jóia? Que honra, que prazer estar aqui com você, muito bom. Temos histórias. Né? Me responda uma coisa, você tá nessa vida aí de empreender há quanto tempo? Tem muitos anos. A gente começa a ver a veia empreendedora, né? Eu estava até pensando, nossa, eu tenho tanta coisa para contar para o Maurício, que eu fiquei pensando, o que é o conceito, né, de empreender? E aí eu fui escaneando, e o que eu sempre faço, né, minha carreira, desde o início, desde a infância, né? Aí a gente vê o que é empreender, a atitude empreendedora é você olhar para oportunidades. Eu, minha vida inteira, olhei para oportunidades, melhorias, né? E aí você tanto pode ter atitude empreendedora numa empresa, isso de espantar para um empreendedorismo mesmo, abrir um negócio, né? Mas quando eu era pequena, eu já começava a vender biscoito no colégio, eu achava que era o máximo, mas eu péssima vendedora. Eu gostava de trazer novidade, eu trouxe um biscoitinho diferente, sabe? Isso pirralha, né? Mas vendia na escola? Vendia biscoito? Mais ou menos. Eu não sou muito comercial, não, entendeu? Mas eu falei, vou levar. Comia 30% dos biscoitos. Olha só. Isso colégio, né? Aí veio, cara, a fase de adolescência, eu já brincava, meio que criança, claro, também, né? Brincava no play com as amigas, eu era a querendo ser líder de escritório, adorava papel, como sempre, né? A burocrata. Adorava papel e fazia preenchimento de formulário. Eu falei, eu vou dar aula, eu dava aula para as minhas amigas de francês, que a gente... Não, André, então dá aula. Então eu sempre gostei de reunir, de trazer ideias, Então, quando eu comecei a trabalhar, né, de fato, né, meu primeiro emprego foi na junta comercial. Tu imagina aquela papelada, né? Junta comercial do estado do Rio de Janeiro, e a gente tinha um projeto de depuração dos arquivos e tal. E eu, quando comecei lá... Peraí. Vamos... Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Só pra gente ter uma linha do tempo. Nossa, a junta comercial foi em 97. Não precisa entregar tanto assim, não, mas é só né? No início. Faz mais de tantos anos. Então, lá para os anos 2000, né? Tá, entendi. Entendeu, né? Só para quem tá escutando aqui fazer um link, né? Uma linha. Hoje você faz o quê? Vamos fazer um salto aí. Hoje você faz o quê? Hoje eu faço organização de espaços corporativos. Então, assim, tanto grandes galpões... Eu adoro botar coisa em ordem. Bagunça é comigo mesmo, né? Então isso veio... Você tem uma empresa de organização, como é que é isso? Uma empresa de organização de espaços corporativos, né? O meu foco maior é espaços grandes, galpões, almoxarifados, né? Então, tem alguns cases bem legais aí de lojas do Grupo Soma, do Rio Design, não sei se você fala marcas aqui, legal. Mas eu adoro, eu gosto de ver uma bagunça e organizar. Eu comecei fazendo com reorganização de pessoa física, né? E sempre fiz amadoramente, depois eu me profissionalizei e hoje eu sou mais especializada nisso. Então, né? Hoje as empresas te chamam para você organizar espaços. Organizar espaços e documentação, que eu também faço a parte de documentos, que eu adoro também, né? Eu vi uma foto uma vez de um escritório, que era um escritório de advocacia. E era tanta bagunça, era tanto papel, que a pessoa não tinha mesa para sentar, porque era papel em cima da mesa e embaixo da mesa caixas. Então, ela não tinha como colocar as pernas embaixo da mesa. E advogado é triste. A pessoa tem que ler, tem que ter processo, tem que ter coisa impressa. Se não for organizado... Tem que saber onde está, né? E aí entrou uma pessoa para organizar, aí você vê como a coisa ficou... Caramba, existe uma mesa aí que a gente nem via. É fantástico isso, fantástico. Mas beleza, vamos voltar. Então, aí, de repente, junta comercial. Você vê aquela bagunça você toda, vê que lá no início já era com papel burocrata, né? Enfim, e aí o projeto era de informatização. Mas para informatizar, a gente precisava organizar os documentos, minguar, porque cada alteração contratual você tira xerox do empresário, então fica aquilo crescendo, né? Isso era emprego, né? Isso era emprego. Eu era terceirizada da UERJ, né? Era um núcleo de estudos da UERJ. Então, nós éramos terceirizados dentro da junta comercial. Entendi. E aí é um grupo legal, assim, novo e tal, né? E eu sempre assim, vou dar uma ideia diferente. O pessoal tá fazendo assim, eu poderia dar uma ideia diferente. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, fico com medo de falar, porque o pessoal tá fazendo um negócio, podia ser diferente.
Entende? Aí ele, minha filha, nunca se arrependa de você sugerir melhorias. Entende? Legal. Boa dica. Isso já mostra na veia que a pessoa tem um tino e gosta de empreender. Né? Então eu falei, tá bom, vou tentar. E no que eu sugeri, já pronto, já me puxaram para a supervisora, não, André, você está ótimo, vamos fazer assim mesmo, muda o processo. Aí pronto, já fiquei meio que um pouco ali coordenando um grupo diferente, de uma forma, de um processo melhor. Então você vê, isso ficou na minha cabeça. Então eu sempre fui na minha carreira buscando implementar melhorias e com aquele tino, então isso é uma oportunidade, né? Acho que isso é o grande viés do empreendedor, né? Mas aí você foi fazer outras coisas também, você foi passear em outros lugares, né? Eu fui para o mundo, né? Aí depois da junta, comecei consultoria, aí trabalhei com consultoria muito tempo não, 2 anos no início. Consultoria do quê? Era uma consultoria que 70% dos clientes era a Globo, melhoria de processo, né? Era a época do boom da internet, né, do bug do milênio, então a gente Você já tinha se formado já? A faculdade já tinha, ou não? Não. Eu me formei, eu estava na consultoria. Você se formou no quê? Administração. Fez administração, óbvio, né? Fez o quê? Administração de empresas, né, que eu já gostava daquela coisa, né, bem burocrata. Aí foi prestar consultoria, mas aí você estava numa empresa de consultoria, não era teu negócio ainda. Não era meu negócio, na empresa de consultoria. Aí me juntei com uma amiga minha, que também é a Andrea, nós éramos 10, e falei, cara, não é possível que a gente não possa fazer um negócio. E começou a visualizar o negócio, porque era o boom da internet, as pessoas estavam migrando da revistinha para web, para venda, e-commerce. Falei, a gente pode fazer também alguma coisa na internet, né? Vamos fazer alguma coisa na internet, por que não? E agora, como que faz? Porque é caro, né, desenvolver aquela época, né? Vamos ver rapidinho, né? Uns 20 anos atrás. Era caro você investir numa estrutura de site, né? E a gente estava vendo isso em loco dentro da consultoria, porque era isso. Não, André, a gente vai conseguir, vamos tentar aí fazer umas festas. Ela tinha conhecidos no interior de Santa Catarina. Aí começou a aventura, né? Para conseguir dinheiro, para você empreender, você corre atrás de outras oportunidades para investir um capital, para investir, para ter, né? Incentivo. Recurso ali, Vai ter recurso. E aí a gente começou, foi no Sul, a família dela era do Sul, e eu comecei a fazer festas, né, aqui infantis, no Rio de Janeiro, e ela vislumbrou uma oportunidade da gente fazer uma festa itinerante no interior de Santa Catarina. Olha só, vocês foram fazer festa. Cara, eu falei, Senhor, onde é que a gente foi parar? No oeste de Santa Catarina, lá na divisa, perto de Chapecó, para fazer festa, angariar dinheiro para o recurso do site. E nessa eu já tinha conteudista, eu tinha uma amiga dela, historiadora para conteúdo, a gente tinha reunião, sabe? Não, e o site era do quê? A ideia desse negócio era o quê? O site era de entertainment. Então a gente queria fazer agenda de reserva de bares, restaurantes, dicas do que fazer no Rio de Janeiro. Depois explodiu, teve um monte desses, mas então a gente queria fazer uma coisa assim, interativa, né? Falei, a gente pode fazer isso, né? E já reservar a mesa, comprar o ticket por ali. E aí eu já tinha um primo meu, cabeçudo, que hoje está na Suíça. Falei, você vai fazer meu site, eu vou te dar um dinheiro. E aí a gente foi nessa. Então acho que o empreendedor vem essa da motivação, né? Sim. Vou fazer uma outra coisa para investir nisso. Então há um caminho aí, né? E a festa foi rentável, esse negócio de fazer festa lá? Rapaz, a festa era para inaugurar, era um galpão para fazer uma festa itinerante, iam ser 3 meses só de uma festa ali, depois ia pular para outra cidade. Enquanto isso, eu estava no Rio, tá? Minha sócia foi para lá para meter a cara, né? E eu que fiquei no Rio administrando os recursos, abri conta, PJ, eu administrava o cheque. Vai bater o cheque, segura. Era, sabe aquela coisa? Meu gerente do Banco do Brasil era lá em Arraial do Cabo, segura meu cheque, sabe? Era nesse nível. E a gente achou, forasteiras, né? Levamos um cara lá começou antes da gente, né? Eu não saí. Nessa que eu estava na consultoria, eu já fui para a Fininvest. Eu fui chamada para a Fininvest para trabalhar em compliance. Não tinha nada a ver comigo, mas eu era a parte consultoria e financeira do compliance. E aí, o meu chefe falou assim, Andréia, porque quando a gente começou a fazer o negócio no Sul, lá, as festas, a Andréia pediu demissão aqui no Rio de Janeiro, a minha sócia, e foi para lá. Eu falei, alguém tem que administrar a casinha daqui, né? Sim. E época da Embratel, então não tinha WhatsApp, né? As contas foram
multiplicando, assim, né? Faz um 21. Era telefone 21 Isso. toda hora e tal. André, você tá aí, não sei o quê. Aí o cara se mostrava um forasteiro, botava o orçamento lá em cima. E aí eu continuei fazendo festa infantil aqui, ela mandando dinheiro da Fininvest e ela fazendo lá em loco, né? Enfim, começamos a fazer em junho. Em agosto foi a festa de inauguração, foi o prefeito, foram 1.200 pessoas, foi bom. Olha só. Foi maravilhoso. No dia seguinte, estava eu sentada em cima do balcão. Tem que pagar as pessoas, tem que pagar a obra, tem que pagar... Desesperada, porque a gente fez obra para ter um monte de alvará, que quem são essas forasteiras, vamos botar a exigência nelas. E, cara, isso é o que eu tinha negociado com o galpão, que tinha que fazer obra. O galpão que era para pagar em junho, eu fui pagar em dezembro, entendeu? E deu lucro esse negócio ou não? Cara, não. A gente patinou, porque a gente, forasteiras no interior de Santa Catarina, teve que fazer uma obra gigantesca, orçavam pra gente em valores estratosféricos, e aí eu comecei. Falei, eu não posso sair do meu emprego atual para vender lá, ou fazer ainda festa infantil aqui para mandar dinheiro pro Sul, né? Até que eu pedi, André, pelo amor de Deus, vamos jogar a toalha, porque esse interiorzão não vai nos render, né? As pessoas não vão para festa para comer, as pessoas já vão só para se curtir, e não tem público para isso no interior. Então a gente tem que reconhecer, dar uma recuada e depois a gente investe no site de outra forma. É inteligente, né? Então durou assim uns 7, 8 meses essa primeira experiência, que foi um MBA forçado, né? A gente acaba tendo aí um baita experiência, né? Fiquei 2 anos pagando conta, mas trabalhando para pagar conta, né? Tudo é válido. Aí eu perguntei, você faria? Faria tudo de novo. Tudo de novo, né? Tudo de novo. E aí, depois disso, eu estava na Fininvest, aí surgiu a oportunidade na Fininvest para ir para São Paulo, porque o Unibanco comprou a parte de Catu, a gente ia migrar para São Paulo, para dentro do Unibanco. E aí meu chefe falou, André, você quer ir para São Paulo? Eu quero que você vá para lá, a gente vai migrar as contas lá para dentro do Unibanco, parará. Eu falei, quer saber? Eu vou, porque eu preciso pagar minhas contas. E aí, depois eu penso no que eu vou fazer. Né? De empreender, porque eu preciso me estabilizar primeiro. E não saiu, essa ideia do site não saiu, não rolou. A ideia do site congelou. Falei, André, me dá um time, preciso respirar, foi um baque, e aí a gente vai ver o que vai fazer. Daí eu fui para tentar a carreira, né? Mas aí começou a minha carreira, a minha linha de sempre entrar na empresa para implantar uma melhoria. Para entrar na empresa para implantar uma melhoria. Eu cheguei lá para implantar a mudança da Fininvest para dentro do Unibanco. Aí depois saí do Unibanco, fui para a GE, tudo em São Paulo. Da GE é a mesma coisa. Eu tinha que implantar o business no Brasil, a parte de controle de despesa, implantava. Então, e depois daí eu fui para o Citibank. Isso 6 anos lá em São Paulo. Do Citibank a mesma coisa. Eu tinha que implantar controle depois de revenue, de receitas dentro do sistema do credit card. E aí, quando eu implanto, eu fico monótono. Entendeu? Entendi. É a Acabou coisa o desafio já. Acabou o desafio. É a coisa da veia de inovar, de botar uma melhoria. Implantou um processo novo, não quero mesmo, não Cansei aqui. Cansei. Aí até que eu cansei mesmo, pedi demissão, eu fui para a África de férias, né? Eu estava no Citibank, não aguentava mais vida financeira, banco, São Paulo, eu falei, tem vida fora daqui? Eu pedi demissão por fax, eu fiquei famosa no sítio por causa disso, foi muito engraçado. Depois você mandou um fax para pedir demissão? Fax. Sério? Eu tinha pedido férias, porque eu estava naquela época de 2008, que era sit on freezing, ninguém mexe, ninguém sai, e eu queria mudar de área, porque eu já estava aborrida, né? Já estava de saco cheio. E aí eu falei, bom, então quem vai sair sou eu de férias, deixa eu dar um refresco e ver o que tem pro mundo, vou fazer, né? Eu falei, pô, sempre estudar fora, vou ver o que tem, vou pelo menos passar um mêsinho fora. E fui para a África do Sul, pro mesmo pacote que meu amigo da contabilidade ia, falei, me diz o que você tem que eu tô indo. Entendi. E fui. De férias, né? Então de férias. De férias de um mês. Chegou lá, você achou um aparelho de fax, você falou, quer saber? Cheguei lá, eu olhei, gente, tem vida fora do banco, a gente pode empreender. Estavam 2 anos antes da Copa do Mundo, então estava fervendo, Cape Town fervendo. Eu falei, cara, eu quero isso, eu vou empreender, eu vou fazer um hotel. Eu já estava viajando, né? Entendi. Eu ia fazer um hotel. Você tem um fax aí? Eu quero um fax urgente. Eu tô adorando essa ideia do fax. De demissão por fax ainda. Foi bem isso. Não, claro que eu liguei. São 2 palavras só que estão escritas no papel. Foi só bem isso. Claro que eu falei antes, né, com o chefe e tal, né, de pedir alguma uma licença não remunerada para eu investir mais um tempo lá. Eu queria realmente estudar mais um pouco, ver se a hotelaria ia ser o meu caminho, né?
e lá ia explodir. Mas como eu fui para um mês, a minha mala não dava para ficar muito tempo. Mas eu pedi demissão no primeiro mês e ficou mais 2 meses, né? Ficou 3 meses lá. Fiquei 3 meses no total, né? Então foi maravilhoso, porque aí de lá você começa a refletir. Falei, cara, eu posso fazer alguma coisa fora desse mundo corporativo, entendeu? Esse ponto eu acho legal. Esse ponto eu acho muito legal. Você tem que ter a guinada, entendeu? Você tem que chegar e conseguir olhar fora e falar, putz, existe vida fora do mundo corporativo. Existe vida fora do mundo corporativo. As pessoas aqui estão empreendendo, estão vendendo sei lá o quê, entendeu? Então dá para fazer. Então se você tem... Você sabe que eu trabalhei numa empresa e o meu chefe, ele virou muito meu amigo, assim, somos amigos até hoje, assim, amizade, eu acho que, sei lá, de 30 anos já. E a gente estava num restaurante e ele, à noite, a gente estava jantando, aí ele chegou para mim e falou assim, eu vou pedir demissão para ir embora. Ir embora, tal, porque esses dias eu cheguei em casa e minha filha não me reconheceu. Eu saio de manhã, ela tá dormindo, eu chego à noite, ela tá dormindo. Então, assim, aí no sábado ela me viu, eu acordei cedo, ela me viu na cozinha ali, tomou um susto, chorou. Ela não me reconheceu, então eu não quero essa vida. Rapaz, mas o que você vai fazer da vida, tudo? A gente tava bem perto da janela do restaurante, ele olhou e falou assim, tá vendo aquele cara que tá andando lá embaixo, na rua, tá vendo? Eu falei, o que tem? Ele falou, então, ele não trabalha aqui na empresa. E tem vida, olha lá, ele tem vida, tá vivendo. Tá vendo aquele outro do outro lado também? Olha lá. Tá vendo? Eu tô, né? Então, tem vida também, olha lá. Então, a vida não se resume só a essa bolha que a gente vive, não. Tem vida lá fora. E foi a melhor decisão que ele fez na vida, foi essa. É isso. Então, eu acho que esses rompantes... exatamente. Esses rompantes que a pessoa tem que visualizar e olhar. Será que é isso que eu quero para mim? Quando eu olhava no Citibank, aquela mesa, aquela ala de diretores deste tamanho, comendo pizza meia-noite, porque o sistema tinha que fechar lá nos Estados Unidos... Falei, eu vou ficar aqui assim? Não tem condição, entendeu? Eu não quero isso para mim. Aí a gente começa a refletir. Falei, ok, valeu, investi na carreira e é hora de fazer a minha parte de outra forma. Você teve uma carreira legal, né? Você foi bem sucedida na tua carreira, né? Fui. Bem, né? Andou bem, graças a Deus. Assim, sempre tive responsabilidade e fui galgando aí essas etapas de mudança de empresa. Até que chega uma hora que você enche o saco, mas... Entre aventuras, a gente tem que ter o pulso de arriscar, né? Mas também saber como pisar para não afundar, né? Então, como eu estava nessa parte toda de chutei o balde, criei uma empresa e me afundei, eu tinha que ir devagar de novo. Então a gente aprende, vai caindo, mas vamos embora, entendeu? E aí, quando eu fui para lá, tirei férias, voltei para o Brasil, vou cair minha ficha, vou me organizar e ver para onde eu posso estudar fora e volto para o Brasil. Aí voltei para o Brasil, falei, não sei o que eu faço, eu não vou empreender agora, porque agora eu quero viajar para fora para estudar mais, ver o que eu vou querer fazer. E aí eu estudei, eu fiz um curso, escolhi, né, fazer hotelaria na Suíça. Lá fui eu, me despenquei. Quando eu voltei para o Brasil, já fiz a prova, pesquisei e fui fazer um curso de pós-graduação hoteleira lá em Montreux. E aí, me despenquei para lá. Você é louca, não sei o quê, meu pai, você largou. Administração para hotelaria... administração para hotelaria. Eu falei, cara, eu vou administrar hotéis, sei lá, entendeu? Eu gosto de implantar coisas, o hotel sempre pode implantar isso, depois ia ter Olimpíada aqui, né? Enfim, depois de Cape Town já estava previsto para cá, então o Brasil ia despontar. Então foi alguma coisa eu tenho que fazer. Não tem uma história de um Clube Med aí no meio aí também, não? Tem, quando eu voltei de tudo, ainda fui pro Clube Med. Quando você voltou da Suíça, é isso? Não, quando eu voltei para a Suíça, aí depois de 5 meses estudando, você tinha que concluir as práticas em outro lugar. Lá fui eu para onde? Para Costa Rica. Imersa num resort no meio do nada no Pacífico. Fiquei 5 meses. Que chato isso. 5 meses lá, trabalhando. Trabalhando para então isso. foi um ano investindo nisso e implantando melhoria, né? O cara do resort viu, essa menina tá vindo da Suíça, já achou que eu era, né? Aqueles cucaratos lá, mas enfim. E peguei alguns procedimentos da ala de corporativo em São José, que era a capital, para a praia, né? E lá fui passando, fiz meu relatório para mandar para a Suíça e super concluí. Aí tem as entrelinhas, né, que a gente... Eu namorei lá no Cucarate, fiquei mais tempo, depois voltei pro Brasil, aí que eu fui pro Clube Med. Aí eu fui pro Clube Med e falei, cara, é o que surgiu aqui para eu, né, de repente, Clube Med, você tem que falar língua, você tem que fazer teatro, você tem que, né, interagir com o seu cliente, né, sentar à mesa e... Você foi CGO lá, foi CGO, mas da área financeira. Gentil... Gentil Organizator.
era da área financeira, entendeu? Só que não importa a área que você tem que participar do jogo. Você tem que rebolar no bar, entre aspas, né? O grupo todo tem que dançar. Você tem que participar às 11 horas da noite do Ahá, o grupo está aqui para te ajudar, entendeu? E aí foi uma experiência curta, que eu falei, acho que não vai rolar para mim. Não é isso, eu agradeço vocês, eu devia ter 20 anos a menos, mas a aventura tem limite. Aí voltei, na realidade, de lá mesmo me ligaram. Aí receberam meu currículo, o Rodrigo Baggio, né, do CDI na época, mudou para Recode, recebeu meu currículo, que eu tinha financeiro, tinha não sei o quê, consultoria, e falou, cara, o Rodrigo está precisando de alguém para reestruturar lá. Ele só não está entendendo o que você está fazendo aí, mas ele precisa... Ele precisa que você vá lá, porque acho que tinham fechado também, na época, um contrato grande, que era internacional, e a casa era pequena. Então, aí eu já fui com viés de mudar a estrutura da coisa, física, e fazer a coordenação financeira. Aí, gerente, fiquei lá 3 anos, e, em paralelo, abri a minha empresa. Eu falei, eu vou fazer, mas eu vou ter minha empresa. E essa empresa era do quê? Essa que você abriu era do quê? Aí eu abri a minha empresa de consultoria, na realidade, para fazer consultoria terceirizada, que eu falei, já que eu estudei, eu não vou deixar meu estudo capengar. Aí eu comecei a dar aula em paralelo, e mesmo que eu estava lá no CDI, né, reestruturando fisicamente a casa, contratei reforma, mudei as coisas de lugar, abri as salas, fiz toda a movimentação de arquivo, que tem arquivo morto, tava. Então eu fiz tanto a parte da organização física, que eu sempre gostei, né, tanto quanto a parte administrativa financeira. Então, para ele alavancar. Então, de 3 anos, quando eu abri essa consultoria, porque eu já virei PJ para lá. Aí já não queria mais saber de CLT, eu vou ser PJ que se dane, entendeu? E aí vamos virar essa chave. Com um cliente só, né? Já comecei com cliente. E aí, quando eu implantei, fiquei 2, 3 anos, aí eu comecei a fazer o que eu chamo de desmame com o Rodrigo 2, 3 vezes, e eu já estava com uma consultoria para um motel que ia virar hotel, na época da Olimpíada. E como é que você conseguiu esse cliente, assim? Consegui através da aula que eu dava no Senac. Aí o cara me viu e me chamou. Falou, pô, André, você implantaria um negócio num hotel? Você faz consultoria? Eu falei, faço, super expert, faço. Minha empresa está aberta, entendeu? Mas você sabe que é muito legal, assim, de vez em quando eu atendo pessoas que estão saindo, de vez em quando não, quase todo dia, né? Assim, pessoas estão saindo do mercado, né? Estão saindo da CLT e querem empreender. E muitos vêm com esse viés que eu quero ser consultor. E aí eu pergunto, como é que você vai vender o teu negócio? Aí o cara, eu não sei, né? Eu não tenho muita noção. Um canal muito interessante, principalmente para consultoria, é esse de dar aula. Tanto em curso de um MBA, ou, sei lá, uma universidade, ou instituições como Senac, Sebrae, né? Enfim. Porque muitas vezes você está lá e você fala da matéria, exato, com propriedade, e o aluno dele fala assim, professor, sabe. Isso aí que está acontecendo, que você está contando, está acontecendo comigo agora. Você não consegue ir lá comigo, não, para resolver essa questão? É claro que ele vai falar com outras palavras, mas o recado é esse, né? Olha, eu tenho um problema que eu estou entendendo. Você vira referência, exatamente. Referência, isso. Né? Você vira referência, dá notoriedade. A aula é um canal muito bom. Foi super. Então, foi através da aula que eu falei, não, eu tenho consultoria. E claro que você, para dar consultoria, você também... o meu chefe na primeira consultoria sempre dizia, André, consultor tem que vender, depois corre atrás. A gente faz negócio. Claro que você tem que ter uma bagagem, né? Você não pode vender abacaxi e não saber nem o que é um abacaxi, né? Mas aquela coisa do arriscar, né? Quando você está empreendendo e quando você diz que é consultor, você tem que estar confiante, com responsabilidade do que você vai vender, mas o como você vai ajeitar, você vai personalizar para cada cliente. Entende? Porque assim, vai querer, você vende o quê? Tá bom, eu vendo reestruturação do espaço, mas cada espaço é de uma forma. Sim. O processo, a base, o balizador, o meu processo é o mesmo, mas eu vou fazer, cada proposta é uma diferente proposta, né? Porque ou vai exigir mais tempo de limpeza, ou vai exigir mais tempo de armazenamento, ou vou ter que remanejar mais móveis, quer dizer, isso tudo é a personalização de uma consultoria que você já tem em mente, né? Então, acho que a gente, quando tem esse viés, vou fazer consultoria. Vou fazer consultoria de quê?
acho que sempre é bom fazer com que você tenha experiência e consiga, né, aplicar de forma mais segura. Porque não adianta você vender, eu sou consultor e falei, cara, vou ter que correr agora realmente para aprender e vender isso. Mas eu falo muito isso, assim, né? Eu acho que empreender é você aumentar a zona de conforto. Exato. Esse negócio de pular da zona, não, eu vou sair da zona de conforto, né? E vou arriscar aprender coisas novas, tal. Tem esse viés? Também tem, né? Tem gente que faz isso e dá certo. Mas se você for na sua zona de conforto ou na sua zona de conhecimento, você fica mais à vontade para poder entregar aquilo, né? Então, por exemplo, tem muita gente que eu converso e muitas vezes você dá uma sugestão, né? Sei lá, olha, um canal bom para você é a internet, você tem que fazer uns vídeos para aparecer. A pessoa vira e fala assim, vídeo na internet? Mas de jeito nenhum. Tenho medo só de pensar. Não adianta você forçar a barra com essa pessoa, que esse é o único caminho, ela tem que fazer isso. Não tá na zona de conforto dela. Ela não vai fazer bem. Ela não vai fazer bem. Não é o caminho, pois é. Não é a terapia de choque que vai resolver. Talvez ela até amadureça e resolva experimentar um pouquinho, tudo. Aí ela ampliou a zona de conforto. Entendeu? Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás que ela falou assim, olha, eu não tenho essa facilidade, mas eu vou procurar. O que ela fez? Ela foi atrás de aula de oratória ali, de apresentação, né? A aula deu o conhecimento para ela, desenvolveu o conhecimento dela e ela se sentiu agora confortável em fazer. Hoje lá é a segurança. Não quer parar mais, entendeu? Então você tem que ampliar a zona de conforto, não é pular fora da zona de conforto, você vai ampliando. E na consultoria, principalmente assim, a consultoria que o pé da consultoria, o pedaço da consultoria que é o pedaço que você entrega, né? Porque a consultoria você tem levantar o diagnóstico, traçar um plano de ação e entregar o plano de ação, né? Executar o plano de ação. Essa parte de... Muitas vezes a pessoa te contrata para executar. Eu falo, eu já sei que eu quero, já sei como é que tem que ser feito, agora eu quero que você execute. Porque eu não tenho capacidade de executar, então eu quero que você execute. Essa parte de executar, cada projeto é um diferente do outro. Agora, se você tiver a base, né, como você falou, né, eu sei organizar a coisa ali, eu tenho um processo de organização. Eu sei por onde começa e por onde termina. Isso. Eu tô confortável, eu organizo um prédio, eu organizo a NASA, se me chamarem lá, eu boto o homem na lua de novo rapidinho, né? Te enfilera aqui os processos, aqui tá tudo certo. Né? Chego lá. Apesar de nunca ter mandado, né? Você nunca ter feito um trabalho desse, né? Tô quase lá. Espero que você nunca tenha mandado ninguém pra lua, né? Espero. Né? Mas assim, dá medo pelo tamanho do desafio, mas você fala, não, mas eu sei a base, eu sei como fazer. E ter segurança, né? Porque não adianta. Claro que você vai arriscar. Pode dar certo, pode dar errado. E aí? Né? A gente e ser transparente com o cliente também, né? E ser muito transparente com o cliente. Falou, olha, tá bom, vamos fazer. Olha, eu vou fazer esse processo aqui. Faz sentido para você? Se o cliente fala assim, não, faz. É nesse caminho que eu quero. Eu falo, então tá bom, temos um acordo, vamos fazer, vamos executar. Exatamente. E prestação de serviço é sempre promessa, né? A gente vende uma promessa que vai se realizar naquele dia. Né? É igual a história da festa. Olha, vai ser a melhor festa itinerante aqui da onde mesmo? Chapecó? São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste vai ser a melhor festa. Uma promessa. Né? Exato. Aí você corre atrás para entregar a promessa. Depois você chora, mas corre atrás. Vai correr atrás, né? Para que no dia a coisa aconteça. Vende um sonho, né? Muito bem. E aí? Aí você começou a se... Aí eu fiz... aí o link... Aí eu saí do escritório... Dei consultoria nesse processo de migração de motel para hotel. Depois, aí eu estava no Senac, até eu me perco na minha história, que é tanta passagem. Eu já tinha aberto consultoria. Vamos falar um pouquinho. Tudo isso aí te deu bagagem. Deu bagagem para fazer o processo. Eu lembro que você tinha uma empresa chamada André Organiza. Sim. Que era mais para pessoa física. A empresa... Entendeu? Tá. Eu até atendo a pessoa física ainda, mas o meu foco não é mais pessoa física, é mais corporativo, né? Começou a surgir muita demanda. Me conta essa centelha aí. Aí chegou um dia e você falou assim, vou abrir um negócio de organização, vou viver disso agora. Como é que foi? Quando eu estava fazendo consultoria e dando aula, eu visualizei que não é só o processo hoteleiro, até na hotelaria eu queria mudar coisas, né? E eu já era chamada por familiares, amigos. André, dá um jeito aqui, me ajuda com não sei o quê. Eu sempre fui mais organizada, assim, né? Mas do tipo assim, acabei de fazer uma mudança, me ajuda, é isso? Chegava você aí estalo o dedo, eu já estava lá, que nem um trator, e resolvia, entendeu? Até hoje, né? O pessoal me chora.
Andréia me ajuda e aí lá vou eu a carregar suas mangas. Então, esse tino, pô, eu tenho que fazer uma coisa que eu goste, juntando todo o meu... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sim. Se não quiser responder, não responde, a gente corta aqui, né? É. Quando um amigo chama, fala assim, André, vem aqui me ajudar. Você é tranquilo cobrar? O que é Cara, mais ou menos, né? Porque quando você cobra o dedo, a pessoa quer 5. Você cobra um dedo, esse serviço, mas a pessoa entende que pode englobar. E eu tenho coração manteiga. Por isso que eu perguntei. É terrível, porque para amigo e família, eu acabo falando, não, cara, pelo menos o meu custo, eu quero te ajudar. Porque para mim, cara, o valor é ver a pessoa melhor, porque é uma profissão de saúde. Então, assim, eu nem ligo para dizer, vai custar tanto. Não, eu vou fazer mais do que a pessoa pede. Eu sempre faço mais, inclusive, porque... Mas hoje você cobra, você chega e fala, não, cobro, custa tanto. Cobro. Custa tanto. Falei, cara, vai custar tanto, mas me paga como você quiser, aí eu dou alguma coisa a mais, ou eu presto um serviço, eu vou lá para ver como é que tá, eu dou todo o apoio, porque a minha maior preocupação é ter certeza que a pessoa recebeu o que eu quis proporcionar, que é leveza, qualidade de vida, entendeu? Sabe por que eu te perguntei isso? Porque, assim, muitas vezes a gente começa um negócio, ou enfim, a gente tem uma determinada experiência e é fácil fazer. Uhum. Por exemplo, para você organizar uma empresa, não vou dizer que a palavra fácil não é bem essa, mas assim... É prazeroso, né? Mas é muito mais fácil para você do que para mim. Eu não tenho a mínima noção para onde começar, entendeu? Acho que eu olharia uma bagunça daquela e eu sairia correndo, né? Então, assim, não sei fazer. Você sabe, então para você é mais fácil do que para mim, entendeu? Só que tem gente que fala assim, como é muito fácil para mim, como é que eu vou cobrar de alguém? Esse negócio é ridículo de fazer. Pois é. Não é difícil precificar, não é ridículo, porque você faz naturalmente. Quanto tempo, olha a tua trajetória toda para você chegar até esse momento. Quanto você não investiu, foi para uma pro outro. Tem valor. Você contou das suas viagens, os lugares que você foi, eu fico imaginando o seguinte, pô, legal, você foi para lugares maravilhosos, mas o quanto você não sacrificou, né, da sua vida para estar nesses lugares. Não foi de graça, não foi fácil, foi sozinha, né? Assim, então, a gente vê... eu entrevistei um outro cara esses dias, o Rodrigo Lacerda. Ele viaja o mundo pelo trabalho dele, né? Aí os amigos falam assim, tá rico, ó, só hotelzão 5 estrelas que você fica e tal. Mal sabe ele a dificuldade, muitas vezes, que é o momento que ele tá, ele sai do Brasil, pega o avião, vai para lá, muitas vezes não é no voo que ele quer, não é no dia que ele quer, perrengue danado, uma correria danada, chega, já vai, né, se enfuna para entregar um negócio. Muitas vezes ele não vê nem, sabe? Fui para um país maravilhoso. Falei, cara, eu não saí do hotel, aeroporto, hotel, fiz o evento, aí voltei. Mas quem olha a foto fala, nossa, né, tá lá. Então, assim, as pessoas acabam não enxergando, né, a total entrega. Isso envolve outras coisas. Isso, né? Custo, né? Tudo isso é um custo. É um custo de você entregar todo o seu valor para que aquilo saia bem, né? E aí, realmente, a jogada da coisa, eu acho que é bem assim, quando você faz o que gosta, você, aquela pergunta, né, o que você faria de graça? É isso. Então o que eu faria de graça? Eu faço de graça já, porque eu não vou investir. Entende? Mas hoje fica tranquilo de cobrar, né? Isso é bom. Tem que cobrar, né? Tem que sobreviver, né? A gente mesmo que para amigos e familiares façam, sei lá, um preço diferente, né? Tem lá tudo bem, uma entendeu? tabela diferente ali de preço, mas, né, hoje mas tá entendem, mais né? Acho que é fair para ambos os lados. Pois é, tem gente que sofre. Como é que eu vou cobrar isso? Cobrando, quanto custa? Né? Quanto preço, pô? Eu faço, me paga da forma que você quiser, eu até facilito da forma que for, entendeu? Eu entrego mais coisas, mas eu tenho um valor, eu aloco pessoas, eu aloco uma metodologia, eu ajudo a pensar, então é um valor, né? A gente tem que... Você lembra daquele professor Pasquale? Uhum. Uma vez para um evento a gente contratou o professor Pasquale, na época eu tinha empresa de eventos, né? A gente contratou... Tá denunciando a idade, hein? Tá denunciando. Faz tempo. Aí foi engraçado que ele chegou, a gente assim, professor, como é que é? Tal. Ele falou, não, a única exigência que eu tenho é que quem falou comigo no telefone vai me buscar no aeroporto.
É isso. Você me busca no aeroporto. Eu vou pro evento, tranquilo, me busca no aeroporto, me leva pro evento, me devolve no aeroporto e vou embora. É isso. Mas eu quero que a pessoa que falou comigo no telefone fique comigo. A gente, legal. Se eu passo, então, uma proposta pra gente? Ele falou, não, vocês pagam quanto vocês quiserem. A gente, como assim, professor? Dá um preço pra gente, dá uma ideia. Ele falou, não, quanto vocês quiserem, você me fala o quanto vocês querem pagar, e eu me imito a nota, vocês pagam, e no dia do evento aí, tá tranquilo. Ótimo, tá bom. Aí a gente juntou, né, o grupo lá e falou assim, e agora? Se a gente oferecer R$50, será que a gente ofende o homem? Se oferecer 50 mil, a gente tá rasgando dinheiro? E agora? Quanto que a gente dá? Qual o parâmetro? Que louco, né? Parâmetro, né? Se eu oferecer 50, será que topa? Não, vou pro 50, né? Será que eu tô ofendendo? Vai ficar muito bravo comigo? A gente ficou naquilo, aí no final a gente resolveu fazer uma média, tinha outros palestrantes também, fazer uma média, assim, e ligar pra ele e falar, professor, olha só, a gente chegou num número, por favor, fale se esse número está contente ou não, tá aí na média do que o senhor recebe, né? Por favor, né? A gente falou o número e falou, não, vou emitir já a nota fiscal e tal. Até hoje a gente não sabe se a gente pagou muito ou pagou pouco, a gente não sabe. Não vou abrir aqui o valor aqui que eu vou ser indelicado com ele. Mas até hoje a gente não sabe. Foi um bom dinheiro, mas a gente não sabe se foi o... Caramba, esse é o típico que não sabe realmente precificar. É complicado, né? Quando a gente gosta também... A gente entendeu que ele não precisava da grana, entendeu? Não era ele fez por amor, né? A causa. Qualquer valor, pela causa. A gente tem amor à causa, mas às vezes a gente tem que parar e se estruturar, que eu falo, né? Porque empreender você precisa se estruturar, né? Não é só coragem, não é só amar o que faz, não é só... porque você é tudo da empresa. No começo você é tudo, né? Depois você vai agregando coisas. Até para você comandar, você tem que saber o que você comanda, né? Sim. Então, a estrutura é importante, mas começa com uma estrutura pequena. A estrutura que eu digo assim, eu tenho que saber quanto cobrar, eu tenho que fazer uma propostinha, tem que ter um modelo de proposta, eu tenho que saber falar com o cliente, fazer um follow-up direito. Né? E aí você vai crescendo. Aí nasceu a ordenar. Daí organiza e depois migrou para ordenar, né? Agora virou o ano, eu já estou mudando a logo, já divulguei coisa nova, então. Tá lindo. Que eu já estou há mais de um ano focada e não posto nada no Instagram, porque eu sou péssima com essas coisas, tá vendo? Eu sou comercial e marketing, eu sozinha, então eu tenho pessoas que me ajudam, então vamos fazer e vamos acontecer de forma com outra cara, né? Você já tem cases diferentes, já tem história para isso. Então, eu fiz essa outra virada. Então, agora é uma inovação da marca. Eu tenho que fazer outro esforço de venda. Mas a linha mestra é a mesma, né? É uma consultoria, né? É uma visão do processo, é um apoio administrativo corporativamente falando, porque você tem que ter uma dinâmica na empresa de forma melhor. Você tem que enxergar seus ativos, você tem que saber... né? Você tem que ter visualização do seu espaço, né? Isso tudo é valor, as pessoas só se dão conta quando a gente entrega. Nossa, sim, eu não sabia, né? Eu fiz um almoxarifado e o cara falou, caramba, o meu maior desespero é porque eu não sei quanto que eu tenho de brinde aqui dentro. Eu tenho valores. Foi organizar, inventariar. A gente fez todo, lacrou a porta. Falei, agora só entra daqui quem mexer comigo no inventário. Então, é valor, né? Assim, no varejo, a gente faz uma conta que é o como que chama? Custo de espaço ocupado, ou coisa parecida, assim, ou não parecida. Mas, por exemplo, vai ter uma loja, aí você precisa ter o estoque. O estoque rouba um pedaço da loja, que podia ser uma vitrine, podia ser um provador, um caixa, tal, ele rouba um espaço. E ele custa, né? O metro quadrado daquilo tem um custo. Então, você tem que ter uma loja de 100 metros quadrados, mas úteis mesmo, você vai ter, sei lá, 40 metros, porque o resto vai ser provador, uma parte administrativa, estoque e tal. Então custa. Se tá bagunçado, custa mais ainda. As coisas não tem lugar para ficar, é um dinheiro que vai pro ralo. Muitas vezes a pessoa olha, né? Esses dias eu estava conversando com um cara que tem um restaurante, aí ele falou assim, do lado, eu tenho tem o salão dele, que é o restaurante, e do lado tem um casarão assim. Ele falou, pô, e é geminado, né? Ele falou, daria para fazer um furo aqui e eu alugo aquela parte ali, né? E eu vou ter mais lucro porque o meu salão aumenta. Então eu consigo atender mais pessoas, eu consigo rodar mais. O fluxo de trabalho aqui também é melhor, tal. Então, assim, com essa visão, né? Tipo assim, vou pegar um espaço aqui diferente, organizado, né? Muito bem organizado ali, porque é um espaço pequenininho,
eu consigo fazer. Então eu fico imaginando assim, quanta gente não perde dinheiro por causa da bagunça. Não bagunça, pela falta de organização, de não saber as coisas onde estão. Principalmente no estoque, por exemplo. Mas é exatamente isso, Maurício. Eu vejo o seguinte, às vezes você tem estoques com estantes medianas. Você está perdendo a altura. Quando você faz a revisão daquele espaço, você aproveita a altura, estantes, muda a estrutura, você reduz quase 50%. Entende? Então, isso é economia. Quando você olha diferente, desde a casa, a dispensa. Pô, André, porque tem prateleiras, tem objetos organizadores, que agora foi um boom, né? De 5 anos para cá, foi um boom de venda de caixas, organizadores, colmeias. E para a empresa é a mesma coisa. Para a empresa, você tem caixas que você pode acoplar uma em cima da outra, você tem estruturas de pallet que você tem que ajustar conforme para ganhar mais altura. Porque senão você fica com mediana. Ah, não, tá mediana porque eu consigo acessar aqui. Ver. Né? Mas o que você não acessa sempre? Não pode subir, entende? E essa lógica você tem que estudar com o cliente, para você ter visão e redução daquilo, para te trazer benefício de uma forma lógica. Então, a organização é um processo lógico. Arrumar é você colocar tudo no lugar da forma que você organizou. É diferente. Você vai, vou arrumar minhas coisas. Arrumar é lugar tudo esconder debaixo do tapete. É verdade. Né? Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Vamos lá. Pontuais, assim. Você já pensou em desistir, André? Parar tudo? Falei, chega, não quero mais fazer isso. Várias vezes. Falei, vou mandar currículo, não tá rolando, não é possível. Que sazonalidade é essa? Mas eu falei, não. E aí, o que te segurou? Cara, o que me segurou foi um chamado de um cliente. Eu falei, tá vendo? Ainda me chamam, então eu não estou fazendo esforço de venda. A pandemia foi bem difícil para todo mundo, né? Então a gente ficou revendo, porque, cara, eu até fiz um trabalho, consultoria temporária, mas eu não deixei meus clientes, né? Até porque fiz consultoria online também para eles. Então, mas você acha que gostar do que faz foi uma boa âncora, assim, de continuar? Eu não posso largar o que eu gosto. Eu vou voltar 5 casas, né? Não investir meu saber, minha vontade de ter o que eu gosto de fazer, né? De ter a empresa. Então, teve algum momento, assim, muito difícil, assim, que você tenha passado? Você falou, meu Deus, agora a vaca foi pro brejo, assim, teve? Cara, lá no Sul, né? Na primeira experiência foi desmoronou, assim, né? Caramba, no dia seguinte, acabou a festa, a gente tava em cima do balcão, o que eu faço? É de dinheiro emprestado do banco. Eu sou meu gerente, pelo amor de Deus, entendeu? Entendi. E eu falei, cara, isso não vai dar certo. Pelo amor de Deus. Você acha que isso foi um erro, assim, ter feito essa festa foi um erro ou não? Não acho que teve foi algum erro no meio do caminho que você falou assim, nossa, aqui eu errei feio? Sim, acreditar só no potencial de outros e não meter a cara sozinha, porque eu continuei trabalhando aqui. Mas como eu precisava mandar dinheiro para lá, que as coisas iam crescendo em PG, né? Era obra do galpão, a gente começou com 2 banheiros, tinham 13 depois, porque tinha exigência sanitária. E de onde é que vinha dinheiro para pagar aquela madeira toda, aquele vaso sanitário? Né? E foram a estimativa de 2 meses de pequena adaptação do galpão, a gente teve que chamar serralheiro, um galpão de 1.400 metros quadrados. Eita. Né? E a minha sócia tem outro viés. Então, quando você faz sociedade, minha sócia era vendedora. E eu era controladora. Então, tu imagina eu do Rio de Janeiro trabalhando para mandar dinheiro para lá. Segurando ela ali. Para de emitir etiqueta. Tá todo mundo já sabendo, pelo amor de Deus. Para de pintar esse galpão, pelo amor de Deus. Tá bonito, já tá bonito. Eu não tenho mais condição de segurar cheque, Andréia. Eu ficava assim para ela, entendeu? Então, assim, essa hora você fala, chega! Mas você tá no meio do tumulto, você tem que entregar, vamos embora. Tem que entregar, entendi. E assim, se acontecesse uma catástrofe, aí você perdesse tudo, tivesse que começar de novo, você faria o quê? Uma catástrofe, perdesse tudo. Parou, não dá mais para fazer isso. Você foi... Eu ia fazer diferente, né? Eu acho que eu mais ou menos fiz ao longo sempre coisas diferentes quando não deu para implantar o que eu queria, até chegar num ponto ideal, né? Mas faria diferente, sim. A gente tem que estar inovando sempre. Pô, não dá para fazer dessa forma? Andréia, não dá mais para você organizar documentos, porque hoje em dia ninguém tem mais documento. Isso, tá bom. Eu vou organizar documentos na nuvem. Entendi. Deixa eu me especializar mais um pouco. Hoje eu tenho parceiro, mas deixa eu que eu vou fazer.
entendeu? Então, vou meter a cara na inovação. Se a tendência é tecnológica, eu tenho que acompanhar. Você faria isso, então? Você olharia qual é a tendência... Vamos continuaria seguir dentro do teu skill, né? Dentro do que meu você skill. sabe fazer, né? Eu sei fazer isso aqui, eu vou organizar. Esse negócio de organizar na nuvem é interessante, hein? Sim, tem pessoas especialistas, né? Que a gente faz, imagina a quantidade de gente que tem na nuvem, no HD, meu HD externo. Então, assim, mesmo quando você faz digitalizar um documento, sim, você tem, e as pessoas que fazem a organização dos documentos, a maioria, o skill mesmo, o perfil tem que ser de biblioteconomia, que você faz toda a taxonomia, você faz busca por 3 tipos de busca. Existe achar, né? Senão some ali na nuvem. Né? É a mesma coisa. Né? Você está na junta comercial, só que a junta não existe mais. Agora, mentira, a junta existe. Eu digo, a quantidade de papel arquivo, que tinha, né, diminuiu. O arquivo está todo online. Hoje é tudo online. Então, a gente tem que acompanhar a tendência, senão... Eu vou entrevistar daqui um tempo um cara que ele tem um escritório de contabilidade, só que, na época, ele tinha, eu acho que uns 40 funcionários, assim. E aí, isso faz tempo já, antes desse negócio de nuvem e tal, né? Aí ele olhou para aquilo e falou, não, mandou todo mundo embora. Aí voltou e falou assim, olha, vou colocar cada um trabalhando em casa, todos os documentos vão ser digitalizados, vão estar num drive, na época não falava nuvem, né? Vai estar num Dropbox da vida aí, vai estar em algum lugar aí, né? A gente vai digitalizar tudo. Quem quiser eu recontrato, mas tem que topar, trabalhar em casa e ter essa expertise aí de acessar as coisas e tal. Aí alguns quiseram e ele foi atrás de outros. Então, assim, sei lá, uns 15 anos atrás ele montou um escritório, ele tinha um andar, acabou com isso e fez. Isso aconteceu muito. Né? Agora, ele foi um dos pioneiros a fazer esse negócio, né? Então, assim, hoje, se você for ver, muitos lugares poderiam fazer exatamente isso, porque a gente tem tecnologia sobrando. O que não tem, talvez, é a noção de organização, porque não é só abrir um drive lá e sair joga tudo lá dentro, que nunca mais a gente acha. Você tem que saber achar por cliente, por tipo de projeto, você tem que saber achar tudo, né? É um desafio, realmente, isso, quando você tem uma catacombe mundial, né? Eu acho que um dos exemplos dessa época mesmo de pandemia, os restaurantes que se reinventaram e rapidamente migraram para delivery, se sustentaram. Alguns sim. Alguns não saíram de não, ninguém pode ficar aqui fisicamente, vamos entregar, vamos levar para o pessoal. Mas eu não vou deixar de fazer comida. Mas isso aí é interessante, até para a gente fechar. Teve gente que não teve como migrar para o delivery, né? Então, por exemplo, restaurantes no centro da cidade. Não adiantava o cara migrar para o delivery porque ele não tinha região para entrega, né? Porque ali do centro não tinha para onde entregar, porque o centro esvaziou, né? Então não adiantava ele montar um salão lá para entrega, enfim, não tinha raio de entrega. Esses caras sofreram, eles tiveram que fechar ou se adaptar tudo. Teve outras pessoas que já estavam tocando restaurante, quando veio a pandemia, o cara resolveu fechar, tá? Alguns casos, tá? Não é padrão isso, mas assim, alguns casos. O cara resolveu fechar. E a pandemia foi a gota d'água. Ele não queria mais. Aí ele falou, não tem como, tá? Aí ele fechou. Outros chegaram e falaram assim, pô, eu não posso deixar a minha equipe tá comigo desde que eu montei esse restaurante aqui. Minha família, e eles têm família e dependem de mim. Eu não vou deixar esses caras, não vou abandonar. Eu vou dar um jeito. Aí, mesmo não sabendo direito, partiram pro delivery e prosperaram, e a coisa funcionou. Depois que acabou a pandemia, o cara tem 2 negócios, tem o salão e tem o delivery. Esses, quando você vai conversar com eles, você fala assim, cara, eu amo isso. Isso aí é minha vida, eu adoro o restaurante. Isso aí, eu não consigo me imaginar longe do restaurante. Então, pô, foi só um percalço. Esse cara se reinventou, entendeu? Então, puxando lá o meio da nossa conversa, né? Se você não gostar do que você faz, parece romântico, mas não é. Não, mas é isso. Se você não gostar, quando vem um percalço, você desiste. É o motivo, exato. Se você gosta, você arruma a força, você alimenta a resiliência para continuar. Então, isso eu acho muito legal. Exatamente. Legal, André. André, quem quiser te acha como? E quiser falar com você, como é que eu tô revendo meu site, né? Mas no Instagram eu já tô como ordenar_mais, né? Porque eu não tinha ordenar, que é uma palavra muito buscando, mas eu já tenho contato @ordenarmais.com.br. Tá? Ou no meu celular, né, que eu estou mudando para business, porque eu já tinha um outro, depois tocou, que é 21981816722. E aí a gente vê o que a gente pode ajudar por aí, né? Fazendo o que eu gosto.
Adorei seu papo, Que legal, maravilhoso. muito bom. André, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite aqui, meu convite para participar. Obrigada a você por essa honra. Pessoal que está assistindo, obrigado. Semana que vem tem mais, tá bom? Tomara que vocês tenham saído daqui tão inspirados quanto eu aqui com esse papo com o André, tá bom? Beijo para vocês, tchau. Beijo, obrigada.